E a minha vida é uma só. Eu vou aproveitar o meu tempo aqui para viver aquilo que eu sou, custe o que custar. Eu me senti em casa, alguma coisa de outro mundo, assim, que me conecta com esse lugar. A comemoração com a bandeira do Brasil, o Fernando Lopes, e bacana demais, senhoras e senhores. O resultado na pista é construído fora da pista. O resultado na pista ele é um resultado que vem de toda uma preparação mental, física, técnica. Tudo isso é um trabalho que vem de fora e que na hora que chegar na pista ele aparece. Toda vez que eu entro no carro, a ideia é devagar, né? Mas aí passou 5 minutos que eu tô correndo já. Olha, desde criança eu morava numa cidade pequena no interior do estado de São Paulo. Eu sentia muito forte dentro de mim uma vontade para o automobilismo, para as corridas. E as minhas brincadeiras eram todas relacionadas, inclusive eu imaginava como se eu estivesse numa corrida com a minha bicicleta, né, fazendo um circuito na praça da igreja, no bosque da cidade. As minhas brincadeiras no quintal da minha casa eram com carrinhos o tempo todo. Quando eu nem sonhava mais com automobilismo, eu trabalhava ali naquele prédio ali do Centro Empresarial João Dias. Aquele prédio da direita ali, naquela terceira janela de cima para baixo, lá, naquela terceira, do lado direito ali, aí ficava a minha mesa. De lá eu conseguia ver toda a Marginal Pinheiros aqui. E era a minha vida no mundo corporativo. Mas lá no fundo eu sentia que algo faltava, sabe? Por mais que eu fosse bem sucedido, trabalhava numa multinacional de telecom, ainda assim eu sentia que algo não estava se encaixando. Você vê, né? Hoje eu passo aqui e é o caminho que eu uso para ir para o autódromo aqui pela Marginal Pinheiros. Eu olho para lá e lembro de quem eu era lá naquele lugar. Aquele lá não era exatamente eu. Era alguém que estava ainda com um sonho adormecido, um sonho de criança adormecido, mas que quando ele despertou novamente, eu falei, eu não posso fazer outra coisa a não ser ir atrás do meu sonho. Atrás daquilo que eu realmente sinto que eu sou, que eu sinto que é a minha vocação, que é o mundo esportivo, o mundo especificamente do motorsport e da pilotagem do automobilismo. Eu trabalhava ali. E é legal passar aqui e lembrar que eu trabalhava ali e hoje não mais. Você vê como a vida muda, né? Se a gente quiser. Quando eu decidi, aos 32 anos, largar emprego, que é uma coisa importante, numa multinacional, para seguir uma carreira de atleta, isso é loucura. A primeira vez que eu entrei na pista, eu desci do carro e achei que isso não era pra mim. Eu andei no banco de trás, eu desci quase vomitando. Mas aí depois, quando eu peguei o volante, aí eu sabia que era pra mim, sim.
100% comprometido com o resultado e fazia Exato. o necessário para isso. Essa é uma característica dele, né? Hoje, como amigo, eu posso falar que quando ele se dedica de cabeça. Assim. Eu sabia que para poder entrar no automobilismo, a primeira coisa que eu tinha que ver é se eu realmente tinha um talento, precisava me colocar à prova. E a única maneira de me colocar à prova naquela época era fazendo um curso, né, de pilotagem. Aí eu me inscrevi num curso de pilotagem do Roberto Manzini, que fica aqui do lado de Interlagos, e o curso é dado aqui em Interlagos, com um objetivo muito claro de provar para mim mesmo se eu tinha ou não talento para automobilismo. Fiz o curso com toda a minha dedicação, sempre como tudo que eu faço, eu dei o meu máximo, né? Fui um dos únicos, acho que fui o único piloto que conseguia ao final do curso fazer o punta-taco, que é uma técnica de freio e acelerador para redução de marchas. E quando terminou o curso, o instrutor-chefe ele chamava todos os pilotos assim, colocava em fila e ia descascando um por um, né? Tipo, bem grosso mesmo, dizendo coisas bem pesadas para cada um, né? Do tipo, ó, o que você está fazendo aqui? Você não conhece nem o traçado? Para que você está jogando seu dinheiro fora, né? Você tem que primeiro conhecer o traçado para vir aqui fazer um curso. E para mim, no final de toda aquela turma lá, eu fui um dos últimos a receber o feedback, né? Ele olhou minha ficha, depois de 2 dias de treino, né? Depois de 2 dias de curso, e começou a ver que realmente o nível era bom. E aí ele virou para mim e falou, Fernando, você tem talento, você tem jeito para isso. E essa era a comprovação que eu precisava. Eu lembro que eu fiquei bastante emocionado quando ele me deu essa resposta. E daí para frente eu pensei, bom, eu vou seguir esse caminho. E tomei uma decisão muito, muito clara. Eu disse para mim mesmo, nem eu mesmo vou me convencer a recuar. Nem eu mesmo vou me convencer a desistir. Eu vou viver profissionalmente do automobilismo. Esse é o meu objetivo. Porque custe o que custar, o que é que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender, desenvolver, o caminho que eu tiver que seguir, eu vou realizar a minha vida nesse propósito. Quando eu estava começando, eu fui procurar orientações, ajuda, conselhos de quem já está há mais tempo. Procurei essa pessoa e falei, escuta, me diga, o que eu posso fazer para conseguir patrocínio, para conseguir competir? E ele me respondeu da seguinte maneira, escuta, você tem dinheiro? Não, eu não sou rico, né, o suficiente para me bancar no automobilismo, eu quero criar uma carreira. Eu falei assim, não, se você não tem dinheiro, esquece, automobilismo é dinheiro. E aí, de repente, quando chega na fase final mesmo, que definiria muita coisa para o Fernando ter escutado sobre deixa aí qualquer carro para ele não vai saber, isso não tem importância. Ter vivenciado o lado ruim do automobilismo, né, de interesse financeiro. Ele não está errado, porque realmente, do jeito que a cultura do sistema funciona, se você não tem condições financeiras de se bancar atualmente, é muito difícil você entrar no automobilismo ou no kartismo que seja. Porque as empresas não não dão oportunidades para fazer uma peneira ou para incentivar quem não tem condições de começar. A gente está ajustando os pedais, é importante para ter a distância certa, né, para você poder pisar com firmeza e ao mesmo tempo a posição da perna não atrapalhar a virada do volante ou a troca de marcha no câmbio. Esse é um carro manual, tem marchas, então você precisa usar a embreagem e então é importante ter os pedais bem adaptados, é que a equipe está fazendo aqui, arrumando os pedais. Ele como a Laura o vê, como um super-homem. Então, para mim, ele é um super companheiro, leal, dedicado, amoroso. Como pai, ele é pura presença, ele é afeto, ele é alegria, ele é instrução. E como profissional, ele é determinação e resiliência. Ele é uma das pessoas mais determinadas e ao mesmo tempo mais resilientes que eu conheço. Eu tenho muito orgulho disso.
Ele treina bastante no simulador. E aí, quando a gente vai pro automobilismo, é bem legal, porque a gente consegue assistir ele correndo. E aí, a gente, às vezes, também fica muito orgulhosa. Você torce muito por ele? Eu sim, torço. Porque ele se dedica muito, ele tá treinando no simulador, acho que faz um ano, 4 meses. E aí você vê toda essa dedicação dele. Sim. Quando você crescer, você quer ser o quê? Eu quero ser 3 coisas. Eu quero ser dançarina, cantora e atriz. Nós adultos, principalmente os pais, né, tios, as pessoas que estiverem por perto de uma criança, nós temos um papel muito importante na vida de uma criança, que eu acho que é ajudar a criança a encontrar aquilo que realmente a faz feliz. Não forçá-la, né, de acordo com o sistema, a ser aquilo que ela não quer ser. Eu acho que o nosso papel principal é inspirar e, ao mesmo tempo, apoiar e facilitar para que a criança descubra qual que é o talento que ela tem, aquilo que ela faz com mais facilidade, para qual ela tem mais interesse, e simplesmente ajudá-la a trilhar esse caminho, para que ela seja realizada naquilo que é importante para ela. Então, o nosso papel básico é esse. E não dizer para a criança o que ela tem que ser, qual profissão que ela tem que seguir. Isso é muito ruim. Isso pode gerar uma vida frustrada, um adulto que depois não vai conseguir ser feliz porque não está fazendo aquilo que é associado à própria vocação. É muito importante nós adultos sabermos ajudar as crianças a encontrarem aquilo que elas realmente querem ser na vida e facilitar o caminho para elas. Papai, eu te amo de coração. E muito obrigada por cuidar de mim. E não existe idade, né, para você ser quem você é. Se você ainda está aqui, se você tem saúde, se você cuida de si mesmo, se você tem condições físicas, mentais para fazer algo que você gosta, não importa se você tem 50, 60, 70 anos, se você não começar, você nunca vai fazer. Acho que você tem que se dar a oportunidade. Isso, para mim, inclusive, eu acho que aumenta a longevidade. Quem vive frustrado morre mais cedo. Agora, quem vive buscando algo que te satisfaz, tem empolgação com a vida, eu acho que vive mais. Mesmo que você já tenha uma idade avançada, não desista de si mesmo. E acreditar que, de alguma forma, aquilo, através do seu trabalho, da sua fé e da sua dedicação. Aliás, a fé, ela não é nada sem ação. A sua ação, na verdade, ela representa a sua fé. Se você acredita mesmo, você vai e faz as coisas até que aconteça. A fé e a ação andam juntas. Não adianta ter fé, cruzar os braços e falar, vai cair do céu. Você tem que ter fé e entrar em ação. Criar relacionamentos, procurar pessoas, procurar se desenvolver, conhecimento que você precisa para aquilo. A fé e a ação. Para mim é uma inspiração. O quanto ele fica firme, mesmo com o mundo dizendo para ele que não é possível. Sim. Porque tem muito mais pessoas que desacreditam do que acreditam. E ainda assim, você levantar, você acreditar e você fazer por onde, é bastante admirável. O sonho dele conseguir dizer um pouco mais, porque eu acho que ele inspira. Todo mundo vive sonhos e as pessoas têm medo de falar sobre os sonhos. As pessoas têm medo até de admitir que tem um sonho, porque falar, não, isso é grande demais, não é pra mim. Ele nunca duvidou. Considero que é muito importante diferenciar o que é um piloto profissional de verdade. O piloto profissional é, na verdade, um atleta. E as suas atividades elas vão muito além das pistas. Preciso ter disciplina, por exemplo, para cuidar do corpo, da mente, para alcançar a máxima performance e trazer isso para dentro do esporte. Também acho que é importante ter caráter e princípios e valores bem definidos.
porque na verdade um piloto profissional ele tem a grande responsabilidade de inspirar sonhos em outras pessoas, principalmente crianças, e também ele representa empresas, patrocinadores que estão investindo, e ele é um símbolo que representa algo importante, algo que essas empresas queiram transmitir para os seus clientes. E ele é a pessoa que veicula isso. Então tem que saber se comunicar bem e também ter uma postura profissional, ética, de acordo. Fora isso, eu não vejo como um piloto profissional, talvez um entusiasta, mas não um piloto de verdade. Eu vejo a resiliência dele dia a dia. Todo dia em que ele se dedica ao sonho dele, em que ele senta na cadeira no simulador e ele passa 2, 3, 4 horas tentando e melhorando o tempo, baixando o tempo. Eu acho que isso é um sinal diário de resiliência, porque para mim a resiliência ela não está nos grandes atos. Ele vive o sonho dele nas pequenas coisas do dia a dia, até nas grandes. Então isso para mim é muito forte, uma característica muito forte nele, assim, que eu admiro muito. É determinação, fé e resiliência. Trabajando con Fernando, un cara bien intenso en todos los entrenamientos que él hace y bien enfocado, bien disciplinado él. Ahí está haciendo sus entrenamientos específicos para el deporte que él trabaja. Pô, cara, o Fernando é disciplinado, empenhado aí, sempre presente, sempre treinando forte aí, pensando sempre na melhoria e na performance. Copenhague, esse é o neutro e tem o Berries também. O diferencial é que esse aqui também tem um pouquinho mais, é 23 gramas de proteína e esses dois 21. E aí um carbo para dar energia durante o treino, eu gosto desses aqui, ó. Você gosta de gel ou líquido? O gelzinho para na hora que você tá meio perdendo energia. Estou começando uma empresa de cafés, cafés especiais. É muito bom, Jadson, você tinha que experimentar. 52 anos, buscando viver do automobilismo, tem algumas histórias aí. Obrigado, Fê. You are. Yeah. Yes, I'm using now AI application to improve my English too. So I'm improving a lot. But you can talk with you. You can talk with her now. There's a lot of features that helps you to learn grammar, pronunciation, fluency. Tchau, tchau.
A bateria é assim, para mim, né, não só como atleta, como pessoa, assim, é um momento de descarregar as energias, às vezes até descarregando a gente recupera a energia, né? Exatamente. E para mim, assim, é uma alegria muito grande. Música, né? Energia. E o Anderson aqui, excelente professor, paciente, ensina tudo que sabe, né? Aquele professor que entrega mesmo aquilo que sabe. Só tenho a agradecer, cara. Obrigado a você, a escola. Parabéns pela entrega, pela energia, por tudo, que é maravilhosa. É isso que a gente busca. Tirar a energia negativa e acumular energia positiva para a vida. É isso aí. Pelo que eu conheço dele, ele é uma pessoa muito disciplinada. Muito. Eu vejo ele fazendo os extras do simulador. Se não me engano, ele fica lá 1-2 horas por dia no simulador. Eu, inclusive, acompanhei uma corrida dele aqui em Interlagos que ele me convidou. Foi um prazer, fiquei nos boxes, foi muito legal. E a bateria ajuda muito também no desenvolvimento de concentração, coordenação, você manter a calma, né, durante uma música, por exemplo. E isso ajuda bastante também na hora de pilotar. Então é uma coisa complementa a outra. E a música é tudo de bom. A Stock Junior, ela foi a primeira competição que eu entrei, que eu entrei para valer, né? Primeira competição automobilística. Eram só 2 etapas num challenge anual, né? Uma etapa em abril e outra em outubro. Na etapa de abril, que era a minha primeira experiência, eu tracei um objetivo muito claro, que era terminar a corrida sem bater e sem rodar e colher o máximo de informações possíveis da experiência, né? Tanto eu mesmo, sensorialmente, lá na pilotagem, quanto vídeos, fotos, etc. e tal. Inclusive para eu preparar o material para conseguir o patrocínio para a segunda etapa, né? E eu consegui cumprir esse objetivo na primeira etapa. Entender como é que o carro funcionava. O carro é um carro, o Stock Junior é um carro com motor de moto, então era um motor com uma rotação muito alta, tração traseira blocada, ou seja, é um carro que é muito fácil de você rodar com toda essa configuração, né? É um carro bem esperto, bem arisco. E no circuito da CPA, que é um circuito também bastante exigente, um circuito muito técnico, mas que casa bem com esse carro, né? Pelo tamanho do circuito e a potência do carro, é um casamento bom. Então a primeira etapa foi isso, entendi o carro, colhi os vídeos, fiz uma campanha publicitária com os vídeos que eu colhi, estudei as onboards exaustivamente, todo dia eu assistia as onboards para ver mais um detalhezinho que eu poderia melhorar, porque eu não tinha condições de treinar na pista, então eu tinha que usar o que eu tinha, que eram as onboards, porque o treino do Stock Junior para mim era muito caro, né? Só para fazer a primeira corrida, eu tive que investir o dinheiro que eu nem tinha. Tive que juntar lá com a familiar e tal, e para poder fazer a primeira corrida. E tive essa boa experiência na primeira. Na segunda corrida, eu não consegui o patrocínio, porque não é uma categoria que chamasse atenção, né? Mas eu consegui também os recursos para ir para a segunda corrida. Só que durante todo o período de abril a outubro, eu percebi que a questão física era muito importante, né? O calor que faz dentro de um carro de corrida é muito grande. E Piracicaba é um lugar quente, então eu falei, questão de ter um preparo físico aeróbico e muscular é muito importante. Então eu fiz uma preparação física diária, todos os dias eu corria no parque da aclimação, quase todos os dias eu ia para musculação, fazendo uma preparação para chegar bem em outubro. Quando chegou na segunda corrida, os outros pilotos eles tinham mais condições, então eles treinavam na semana da corrida, e eu não consegui treinar, eu fui direto para o sábado, que era treino classificatório e corrida. E eu falei para o meu amigo que organizava esse campeonato, Valtinho, né? Falei, Valtinho, essa corrida é minha, eu ganho. O Valtinho riu porque ele falou, tudo bem, você está empolgado, você acha que você vai ganhar, mas isso aqui é difícil, cara, você nem treinou, os outros caras treinaram, você não tem experiência, os outros caras têm. Enfim, ele achou que eu estava exagerando, que eu estava muito otimista. Mas eu, na verdade, sabia, porque eu me planejei, eu trabalhei, eu estava fisicamente muito mais bem preparado. Eu tinha estudado o traçado no detalhe, eu desenhava a pista com a mão e assistindo on-board, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer em cada momento de cada parte do circuito. Treinava mentalmente a troca de marchas, a frenagem, tudo para poder chegar lá e performar. E eu cheguei tranquilo, inclusive a estratégia da corrida, porque essa corrida ela era feita de 22 voltas, com reagrupamento na 11ª. Na metade da corrida,
Eles reagrupavam todos os carros e largavam de novo. Isso é para dar mais competição, né? Então eu falei, na primeira metade da corrida eu não preciso exagerar. Só preciso me manter entre os 2 primeiros, ou em primeiro ou em segundo. E assim eu fiz. Eu larguei em segundo, não consegui fazer a pole, larguei em segundo. O terceiro foi para primeiro e eu fiquei atrás do terceiro. E estudando ele, e provocando ele, cansando ele também. Tipo, mostrando na frente do carro, ameaçando, mas sem querer passar. Eu sabia que ia ter reagrupamento. E isso acho que cansou mesmo ele. Depois que reagrupou e largou de novo, eu falei, agora sim, agora vamos entrar para passar. E eu já sabia até onde eu podia passar ele, porque eu já tinha estudado. Era numa penúltima curva do circuito, onde ele abria demais a entrada da curva. Eu falei, ali eu vou pôr o carro por dentro e vou sair tracionado melhor e vou sair na frente. E assim eu fiz. Botei o carro por dentro, saí tracionado, ele me deu na minha porta, né? Ele falou para me assustar, eu era novato, né? Eu segurei a pancada, falei, bom, o carro é de fibra mesmo, não vai ser um prejuízo muito grande. Passei, fiz a curva zero na frente dele, abri na reta e daí para frente eu só fui abrindo. Abri 5 segundos. Quando ele no retrovisor eu falei, devo estar uns 5 segundos na frente dele, aí eu passei a administrar. Aliviar o motor, frear um pouquinho mais cedo, condução um pouquinho menos agressiva, para poupar o equipamento e chegar no final da corrida e vencer. Cheguei no final da corrida, tem uma foto linda. Eu cheguei no final da corrida, o fotógrafo, uma pessoa muito bacana, o Ricardo, o nome dele, ele fez essa foto do carro chegando com a bandeira e o meu braço para fora do carro para cima. Aquilo para mim foi uma primeira grande vitória, né, de preparação, de planejamento para a corrida, estratégia de corrida. Então realmente foi uma experiência fantástica. O primeiro campeonato do Challenge que eu venci na Stock Junior, isso em 2013. No ano de 2021, o primeiro campeonato que o Fernando correu, como foi para você acompanhar esse campeonato da Fórmula V? Foi muito marcante, porque nós fomos para o dia da prova final, lá em Piracicaba, e foi um dia exaustivo, extremamente exaustivo, né? Treino de manhã, corrida no meio do dia, depois um período de descanso e a corrida final no final da tarde. E ele tinha que ganhar as 2 corridas para poder se tornar campeão. E a gente acompanhou, assistiu, vibrou, via as curvas, sai na curva, na frente, tem um piloto chegando perto, vai passar, não vai passar. Aí o concorrente dele ultrapassou ele numa curva, mas ao final de uma segunda curva ele já recuperou a primeira posição. Então, e aí acompanhar aquilo até o minuto final, né? Até a bandeirada. Então foi assim, uma coisa que a gente lembra disso. Tem as fotos, né? Tem os vídeos, tem as fotos. E a gente ali confirmou que realmente aquilo era uma coisa que ele poderia fazer e ter sucesso. E, né, porque confirmou. Porque o esporte exige isso, precisa de resultados, né? E naquele dia a gente viu que ele realmente tinha condições de conseguir os patrocínios que ele precisava para ir para outros níveis. A bandeirinha que o Fernando tá ali a comemoração com a bandeira do Brasil, o Fernando Lopes. Tá aí bacana demais, senhoras e senhores. O Fernando participou como incentivador ali de marketing, né? Fazendo um branding dos suplementos para nós por um período de tempo dentro da indústria automobilística ali, que é onde ele participa. Conseguimos abrir aqui acho que uns 12 ou 13 pontos de venda em 90 dias, foi muito rápido assim. E nesse campeonato da Fórmula V, para você ter ideia, em todas as corridas eu enfrentei algum tipo de problema com o carro na pista. Eu tive problemas na corrida 2, onde o meu motor começou a superaquecer, e eu percebendo que o motor estava fervendo, eu tinha que tirar o pé na reta. Eu falei, ou eu chego em segundo, eu estava em primeiro, né? O segundo estava logo atrás de mim, eu falei, ou eu deixo o segundo passar e tento chegar pelo menos em segundo, ou quem sabe até em terceiro, ou eu vou estourar o motor. Então eu tive que deixar o segundo me passar, tirar o pé na reta, cuidar do carro, resfriar o carro na reta para poder fazer um miolo rápido e me manter na segunda posição.
e somar pontos para o campeonato. Isso na corrida 2. E na Final Four, na corrida decisiva do campeonato, eu fiz a pole position, larguei na frente, abri uma certa vantagem do segundo colocado, e do meio da corrida para frente, a minha quarta marcha não entrava mais na reta. E eu precisava da quarta marcha para poder correr a reta. E eu não consegui encaixá-la na primeira vez que deu problema, não consegui na segunda, eu falei, eu vou ter que adaptar. A marcha realmente não entrava de forma alguma. Então eu tive que fazer a corrida inteira só na terceira marcha. A metade da corrida para frente. E ainda assim eu consegui chegar com 11 segundos na frente do segundo colocado. É uma vantagem grande no automobilismo. Muito feliz de participar do campeonato. O campeonato teve 3 etapas, né? Durante o ano, hoje foi a final. A corrida foi uma corrida difícil, né? Eu perdi a quarta marcha logo no começo da corrida, então eu não consegui engatar a quarta na reta, tive que me virar para conseguir manter a diferença para o segundo. Vinha olhando no retrovisor e também tentando fazer o melhor no miolo do circuito, que é mais lento, né? Aproveitando aí para manter a diferença. Obrigado a todos, muito obrigado a Deus em primeiro lugar, que dá a gente saúde para poder competir, porque o ser humano pode superar qualquer coisa, desde que a gente tenha amor no coração e busque a Deus acima de todas as coisas. Eu vejo não só competência técnica, como também uma determinação, um comprometimento. Por que você decidiu patrocinar o Fernando? A gente era muitíssimo bem posicionado em vendas online. Então, assim, o meu negócio era B2C, né? A gente vendia diretamente para o consumidor final online. Tínhamos um marketing bastante efetivo e agressivo e, no final das contas, as vendas vinham basicamente desse canal B2C, né? E aí, num certo momento do negócio, nós decidimos também que a gente queria ter um canal B2B2C, né? Que seria a distribuição em lojas especializadas de suplementação, lojas físicas, né? Isso veio logo após a pandemia, era um plano de avanço, né, da distribuição dos negócios. Então o Fernando, como piloto, né, ele estava conectado muito com essa indústria do automobilismo. A indústria do automobilismo por si só é uma indústria já bastante madura, então assim, tem muita gente já também conectada com esse público 50 a mais. Né, quando eu participei de algumas corridas que ele fez ali como convidado, né, não como patrocinador ainda, e eu percebi que aquele público que estava ali no autódromo tal, era um público que conectava muito com o nosso negócio. E aí a nossa ideia foi trazer o Fernando para que ele fosse meio que um influencer ali da marca dentro dessa indústria do automobilismo, né? E foi muito bacana porque ele fez um projeto muito organizado, né, que foi naturalmente o que convenceu a mim e aos meus sócios de contratá-lo. Conforme a gente foi executando, né, o plano do projeto que ele apresentou, a gente conseguiu brechas dentro da indústria do automobilismo por causa dos contatos que ele tinha com as pessoas mesmo, né? Ele é um cara muito bem relacionado, ele se conecta muito facilmente com as pessoas. Então vou te dar 2 exemplos do que aconteceu que não estava no plano de marketing que a gente tinha desenhado, né? O primeiro deles, que foi um negócio espetacular, assim, a gente começou a distribuir kits de suplementos de presente para o pessoal do pódio. Então, assim, não só da categoria que ele corria, né, que era a categoria que eu patrocinava, mas também de outras categorias. A gente conseguiu, através dos contatos que ele tem ali na indústria, né, nas associações, que a gente conseguisse, de maneira gratuita, premiar esses pilotos das categorias. Então a gente acabava entregando daí kits de suplemento para esses caras apresentavam a marca, né, tudo isso era filmado, tudo isso ia para a rede social também da corrida, né, não só da nossa rede social, e a gente acabou fazendo esse branding de maneira gratuita por causa da influência que ele tem dentro do ambiente automobilístico. O Fernando viabilizou essa estratégia. Ele viabilizou e isso não estava no pacote, né? Ele percebeu que tinha uma brecha ali para conversar com as pessoas e para tentar, e aí a gente tentou, deu certo, e foi muito legal. E no final depois virou case para outras empresas patrocinadoras também do evento ali. Foi muito bom. Então teve uma influência grande aqui nas lojas, né? O público começou a procurar a marca, né? Nós conseguimos evoluir bastante nos primeiros meses.
E depois ele, inclusive, outras duas situações interessantes, né? Ele trouxe o carro para dentro de Alphaville e a gente andou com o carro aqui na cidade, um carro de corrida, né, dentro da cidade, com a marca, o logo da empresa, tudo. E fizemos daí aqui no centro comercial também com bandeiras da empresa, tal, fizemos um marketing ali, né, com os potinhos e tudo mais dos produtos. E ele também conseguia durante as corridas fazer com que a locução citasse a marca, que também era um negócio que não estava no pacote. Então é o que eu digo, assim, ele não só é um grande amigo, mas também é uma pessoa muito bem relacionada, influencia, né, outras pessoas a fazer o que ele acredita que é bom. E ele é uma pessoa assim, muito sincera, muito honesta, muito verdadeira, né? Acho que isso é uma característica importante do Fernando e é por isso que a gente confiou em fazer esse trabalho com ele também. O pódio de terceiro lugar na Fórmula 1600 foi na chuva. Então na chuva o piloto que tem um pouco mais de habilidade, ele consegue tirar um pouco mais de vantagem do equipamento, né? Se o equipamento dele é inferior, na chuva ele tem um pouco mais de chance de chegar na frente. Então, naquele dia, muitos carros rodaram, vários saíram da pista, eu consegui manter o carro, me posicionar e chegar em terceiro. E foi no meu ano de estreia na categoria, né, no primeiro ano que eu participei, numa corrida na chuva. Bom, na Fórmula 1600, quando nós chegamos lá, era uma categoria de base, né? E o Fernando enxergando aquilo como um negócio, né? Muito mais do que os outros pilotos, eu sentia isso. Tinha muita gente ali que estava correndo apenas por prazer, né, que também não está errado, acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quer, mas o Fernando enxergava a Fórmula 1600, né, como um business. Então, assim, ele nitidamente levou ideias para dentro da categoria que não eram aplicadas na categoria, talvez eram ideias que eram aplicadas em categorias muito mais profissionais, inclusive fora do Brasil, mas que na cabeça dele fazia sentido avançar para trazer a categoria para um ambiente mais profissional. O Fernando falava assim, cara, vocês estão vendo que o meu patrocinador está aqui? Meu patrocinador está acompanhando as corridas, a gente está indo no pódio entregar brinde para os pilotos vencedores, a gente está conseguindo colocar o nome da marca dele na narração da corrida, a gente está conseguindo levar o carro para dentro de Alphaville para dar uma volta na cidade lá para fazer um barulho e as pessoas enxergarem a marca, né? Por que a gente não pode fazer com que a Fórmula 1600 seja tão profissional quanto isso, né? Então ele tinha essa visão, e acho que a Fórmula 1600 hoje é muito mais madura do que era há 2, 3 anos atrás, quando a gente fez esse trabalho, porque ele levou essas ideias lá para dentro, né? No começo eu tenho certeza que muitas pessoas ali da associação da Fórmula não gostaram muito, né? Porque eles já tinham ali a metodologia de trabalho deles bem definida, que talvez para um ambiente profissional em que você queira levar isso como um negócio de verdade, né, e trazer patrocinadores e fazer aquilo virar um business, não fosse o melhor dos caminhos, mas o Fernando tinha essa visão muito clara de querer trazer isso para esse ambiente e tornar a Fórmula 1600 uma fórmula tão importante, por exemplo, quanto uma Mercedes AMG, ou quanto uma Stock Car, ou quanto uma Stock Light, né, que são fórmulas em que as pessoas correm, obviamente, por prazer, mas você vê que os pilotos são profissionais, eles vivem daquilo, né, eles não têm outras profissões, eles se dedicam ao automobilismo, as equipes se dedicam ao automobilismo, e aquilo gera um ambiente de negócios em que os patrocinadores vêm, aplicam os seus recursos ali e, obviamente, recebem em troca o retorno, um retorno do investimento que faça sentido com que eles mantenham isso, né? Porque assim, não é um voo de galinha, né? O automobilismo não é um negócio que nasceu, cresceu e morreu. Ele continua crescendo a todo ano, novas categorias vêm surgindo. Então, essa ideia de profissionalizar as categorias é uma ideia muito bacana, porque pode fazer com que outras categorias de base se tornem tão importantes quanto essas mais principais que nós temos hoje. Vamos lá? O sonho de um é o sonho de dois, né? E provavelmente ele nunca tem escutado isso de mim.
que o sonho dele é o meu também. Porque eu quero a felicidade dele, né? E eu acho que o amor, ele é tão libertador a ponto de repente você falar assim, olha, se você tiver que abdicar de alguma coisa que interfere diretamente na nossa vida para conquistar o que te move, esse amor, a gente vai dar um jeito. E eu acho que isso é viver um sonho junto, sabe? Se eu já pensei em desistir? Claro que sim. Ao longo de toda essa trajetória, 20 anos de busca, de luta, e muitas frustrações, muitas dificuldades, claro que em alguns momentos eu pensei em desistir. Mas toda vez que eu penso em desistir, me vem o seguinte pensamento. Nós, seres humanos, somos criaturas divinas, criadas por Deus. E Deus está em nós, assim como Deus está em tudo. Então nós somos feitos de Deus. Deus é o nosso Criador. E se Deus está em nós, nada pode nos parar. Imagine o futuro agora, daqui 1 ou 2 anos, onde Fernando conseguiu realizar o objetivo dele e viver de fato do ofício como um piloto profissional. Qual seria o recado que você deixaria para o Fernando de hoje? Eu estava só esperando a hora que isso ia acontecer. Acho que era isso. Desculpa. Acho que era isso que eu falei. Tava só esperando esse momento. Pra ver você daqui. Um lugar mais alto. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Era isso que eu falaria. Eu acredito que quando Deus coloca um desejo, uma vontade boa no seu coração, Ele também cria os meios para que essa vontade se realize. Porque aquele que iniciou a boa obra, Deus, também é fiel para cumpri-la. E essa passou a ser a minha oração desde então. Deus, me perdoe se em algum momento eu duvidei, se em algum momento eu me senti fraco, achando que eu não iria conseguir algo que o Senhor colocou no meu coração. Porque se o Senhor está em mim, não tem dúvida, só tem certeza. Se Deus está na gente, nada pode nos parar. Então permaneça com fé e perseverança. Agora a pergunta mais esperada, a pergunta que não quer calar. Quem dirige melhor? Ah, não! Sim, né? Ele pilota melhor. Né? Mas eu nunca bati o carro. É um bom argumento. Nunca arranhei um carro, tá? Ele já. Os fatos são vocês. Não, mas ele com certeza tem que admitir que realmente ele enxerga coisas assim no trânsito, na rodovia, no geral aqui. Que eu acho que pra mim é Deus que cuida, sabe? De mim, né? Quando eu tô dirigindo, gente, como é que eu não percebi nada disso? Uhum. Então, tá bom, vai, fica o mérito pra ele dessa vez, tá? Uma coisa muito importante também para quem alcança sucesso em qualquer coisa na vida é reconhecer que ninguém faz nada sozinho. Tudo que você faz, você pode reparar, tem uma série de pessoas ao seu redor. Eu queria muito agradecer a todas as pessoas que têm estado comigo nessa caminhada. Cada uma das pessoas que fizeram parte de alguma forma de todo esse processo para chegar até aqui e que vão comigo para até onde a gente vai chegar ainda. Quero agradecer, confiar em mim, quero agradecer, confiar na minha seriedade, no meu trabalho, na minha ética. Quero agradecer o que fizeram por mim com dedicação, com honestidade, com competência, com eficiência. Eu tenho assim uma lista enorme de pessoas para agradecer que eu não vou nem falar aqui porque eu não quero esquecer ninguém. Mas são muitas pessoas, e quem está ouvindo sabe, às quais eu sou extremamente grato por todo o apoio que eu recebi. Ninguém faz nada sozinho, e quando a gente faz alguma coisa grandiosa, pode ter certeza, existe uma infinidade de pessoas ao redor que ajudaram a gente a chegar lá. Muito obrigado a vocês.